paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, que tem como título O Ministério de Apóstolo. Nós vamos nesse momento fazer uma oração e vamos orar uns pelos outros, orar pelos irmãos que estão enfermos, que estão impossibilitados de estar em nossos templos, orar também por aqueles que estão internados, uns pelos outros. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui com a minha família para estudar a Tua Palavra. Quero interceder neste momento por todos os irmãos e amigos que estão doentes, pelos que estão nos grupos de risco, Senhor, impossibilitados de estar em nossos templos para adorar a Deus. Pedimos a direção do Espírito Santo para este trabalho. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para proclamar a Tua Palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Abençoe, meu Deus, todos aqueles que assistirão esta aula neste momento e posterior, que possam ser edificados na fé. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu os convido para cantarmos o hino de número 96 da nossa harpa. Comigo nesta live está a minha filha Fernanda. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. E a minha esposa Márcia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um nesta noite. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. O hino 96. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras fruto nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure
serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz dos céus divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres cores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham nesse instante. O irmão José Nivaldo, lá de Osasco, presbítero Eliarque Melo, e a irmã Letícia Moreira. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos estudar nesta noite a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Ministério de Apóstolo. Eu estou transmitindo por esta página, porque no próximo domingo nós retomaremos a nossa Escola Bíblica Dominical em nossa congregação, na congregação Monte Oreb, aqui em São Carlos. Então, para que não fique duas transmissões da mesma Escola Dominical, lá na nossa página nós teremos a transmissão no domingo pela manhã. Porém, alguns irmãos, amigos meus, até de fora da nossa igreja, me pediram para não parar a transmissão durante a semana. Por quê? Porque eles não podem estar na congregação no domingo pela manhã. Então, algumas pessoas que nos assistem, de longe, de Osasco, outros de Pernambuco, são pessoas que às vezes não podem estar na congregação. Outros não sabem manusear o Facebook ou não têm Facebook. Então, depois eu vou compartilhar este vídeo também no YouTube, para que outras pessoas assistam. No YouTube é mais fácil das pessoas que não têm muito costume com o Facebook, eles conseguem acessar pelo WhatsApp. Eu mando apenas o link por lá. E o meu objetivo é que muito mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Então, no domingo pela manhã, os irmãos que estão aqui em São Carlos, que puderem estar na nossa igreja, na nossa congregação, às 9 da manhã, nós teremos aula presencial apenas para a classe de adultos. A classe de infantil ainda não foi autorizada. Os irmãos devem notar que eu estou sem máscara aqui, porque esta transmissão é feita da minha casa. Então, nós não temos aglomeração aqui e estamos em família. Eu, a minha esposa e a minha filha, como vocês podem ver. Então, isso dispensa o uso de máscara, porque nós estamos no meio da família. Então, na congregação é necessário, uma exigência das autoridades de saúde e também da nossa igreja, o uso de máscara, o distanciamento social. Então, se você puder ir na congregação no domingo pela manhã, continua o mesmo protocolo, todos os cuidados necessários para que nós não venhamos ter contaminações ou complicações de saúde. Nosso objetivo não é esse. Então, nós vamos nesta noite estudar a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título o Ministério de Apóstolo. A irmã Fernanda vai estar lendo o texto áureo da nossa lição.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. A nossa verdade prática diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho. Muito bem, a irmã Márcia vai ler a leitura bíblica em classe e logo a seguir a irmã Fernanda vai estar louvando a Deus com o hino. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com a astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Glória a Deus. A irmã Fernanda vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Você quer Glória a perder? Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Jesus. Aleluia. Abençoa, Senhor.
Deus. A Deus seja a glória, a honra, o louvor e a majestade para todo sempre. Somente Ele é Deus, digno de honra, glória, louvor e majestade. Os irmãos, vamos relembrar um pouco a lição que nós estudamos na semana passada. Nós estudamos sobre os dons de elocução. Estamos estudando neste trimestre sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com excelência. Na lição passada, nós estudamos a categoria de dons chamada de dons de elocução, que são 3 dons: o dom de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de língua. Esta categoria de dons, ela manifesta a mensagem de Deus à igreja. Antes nós estudamos os dons de revelação, que manifestam a sabedoria de Deus à igreja, e depois os dons de poder, que manifestam a onipotência, o poder de Deus à igreja. Então, nós estudamos na semana passada sobre os dons de elocução, que são chamados de dons de expressão ou dons de elocução, porque eles manifestam a mensagem, o falar de Deus à igreja. Estudamos na lição passada os conceitos, relevâncias e propósitos dos dons de profecia, do dom de variedade de línguas e também de interpretação. Estudamos cada um desses dons e vimos também que o dom de variedade de interpretação de línguas é a habilidade de interpretar em nosso próprio idioma uma mensagem de Deus à igreja que foi pronunciada em línguas estranhas. Então, o dom de interpretação de línguas, nós vimos na semana passada que é diferente de tradução. Não se trata de traduzir de um idioma para outro, mas de interpretar, decodificar uma mensagem que veio num idioma também desconhecido por nós. É uma linguagem de Deus, que pode vir ser uma linguagem humana de outra nação, mas desconhecido da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Então, o dom de interpretação é uma habilidade para transmitir essa mensagem na linguagem em que o ouvinte irá entender. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Nas 5 primeiras lições, nós estudamos sobre os dons espirituais. Na primeira lição, nós tivemos uma aula introdutória com o título "E deu Deus dons aos homens". Falamos sobre dons de um modo geral, os dons naturais que Deus concede às pessoas, até a quem não é crente. Deus concede habilidades naturais. Pessoas que têm o dom, por exemplo, para desenhar, outros têm o dom para a música, mesmo sem ter estudado. Outras pessoas têm o dom para a mecânica, ele consegue absorver conhecimentos mecânicos mesmo sem ter estudado, apenas por observação. Tem pessoas que têm o dom para as artes e assim sucessivamente. Mas temos também os dons espirituais. Nós estudamos na lição de número 2 o propósito dos dons espirituais. Não é para elitizar o crente ou para torná-lo superior aos demais, mas é para edificar a si mesmo e a igreja do Senhor. Na lição de número 3, nós falamos já sobre as categorias de dons. Falamos primeiro sobre os dons de revelação, como eu falei para os irmãos, depois sobre os dons de poder e na última sobre os dons de elocução. A partir da aula de hoje, nós vamos estudar, até a aula de número 12, nós vamos estudar sobre os dons ministeriais que foram descritos pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, que a irmã Fernanda leu esta noite no nosso texto áureo. O Senhor Jesus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e mestres ou doutores. Então nós vamos estudar nas lições seguintes cada um desses ministérios. E depois, na lição, nós vamos estudar também os dons de presbítero, ancião ou presbítero, bispo ou ancião, que é o mesmo ministério. E vamos estudar também sobre o diaconato.
São ministérios que não estão nesta lista de Efésios 4 e 11, mas que são amplamente mencionados no Novo Testamento. Então, são ministérios que Deus concedeu à igreja, mas não estão na lista de dons ministeriais. Então, nós vamos estudar também sobre eles. E, por último, nesse trimestre, nós vamos estudar a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a forma diversa de Deus agir, uma forma que nós não conhecemos totalmente. Deus é infinitamente superior à nossa imaginação ou ao nosso conhecimento. Então, a lição de número 13, nós vamos falar da multiforme sabedoria de Deus como uma revisão de todo o trimestre e conclusão do assunto estudado. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o ministério de apóstolo, que é o primeiro dom ministerial da lista citada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, 11. Nós vamos ver logo no primeiro tópico a definição da palavra apóstolo. Vamos ver as características singulares do colégio apostólico. Vamos também ver o que é colégio apostólico, para os irmãos que ainda não têm um conhecimento maior. Vale lembrar que eu coloco aqui nesta página os estudos, tanto aqui como no blog, o eliano.blogspot.com. Os irmãos podem encontrar os textos relativos a esta lição, tanto o texto completo da lição da CPAD, como os meus comentários. Os irmãos podem encontrar um farto material lá, desta lição, das outras anteriores. Então, acessem lá depois com mais calma, estudem bastante para conhecer a palavra de Deus. Então, no primeiro tópico, nós vamos estudar a etimologia, a definição da palavra apóstolo. Vamos ver as singularidades, as particularidades do colégio apostólico. E no segundo tópico, nós vamos estudar sobre a vida e obra do apóstolo Paulo, que foi o maior apóstolo do cristianismo. Nós vamos falar um pouco sobre a sua história antes da sua conversão. Vamos falar sobre o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, que resultou na sua conversão, e todo o legado teológico e missionário do apóstolo dos gentios. No terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a atualidade do dom apostólico. Existem apóstolos nos dias atuais? Existiram apóstolos fora do colégio dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus? Existe sucessão apostólica, como diz a Igreja Católica, a Igreja Romana? São estes os nossos tópicos, os nossos temas no terceiro tópico. Muito bem, vamos ao primeiro tópico da nossa lição. Vamos ver a definição da palavra apóstolo. O que significa um apóstolo? Vamos ver também quem era o colégio apostólico dos 12 discípulos de Jesus e as características destes apóstolos. O termo apóstolo, a palavra grega traduzida por apóstolo é apóstolos, que significa alguém que foi enviado para uma missão especial ou um mensageiro. Em sentido mais específico, é alguém que foi enviado por outrem para fazer uma determinada missão. Então, apóstolo, no sentido genérico da palavra, é aquele que foi enviado. Esta palavra é derivada do verbo grego apostolein, que quer dizer enviar. Quando nós falamos de apóstolo, o nosso maior exemplo é Jesus, que ele é chamado lá em Hebreus 3:1 de apóstolo. Jesus é o nosso apóstolo por excelência. Por quê? Porque Jesus ele foi enviado pelo Pai a este mundo com a missão de dar a sua vida em resgate daqueles que nele crescem. Então, Jesus, em vários dos seus discursos, ele diz que o Pai o enviou. Por exemplo, João 3,16 diz assim: porque Deus enviou, esse enviou é a palavra grega apostolein, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E logo a seguir, no versículo 17, do capítulo 3 de João, ele continua: porque Deus
enviou apostolém, o seu filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, em vários textos da Bíblia, do Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos encontrar Jesus dizendo que ele foi enviado pelo Pai. Então, ele diz assim, o Pai me enviou. Só que depois ele chamou os seus discípulos e disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Mas Jesus ele tinha muitos discípulos. Nós, lendo o Novo Testamento, nós vemos que Jesus, uma multidão o seguia. Então ele tinha os seus seguidores, que eram aquelas pessoas que o acompanhavam, porque gostavam dos seus discursos e também eram atraídos pelos milagres que ele realizava. Imagine você nos dias de hoje, se alguém andasse pelas ruas curando paralíticos, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos. Imagine a multidão que iria seguir este homem. Então havia entre os seguidores de Jesus os curiosos, os interesseiros, alguém que estava apenas querendo os seus milagres, outros querendo apenas obter alguma vantagem. E existia também alguns que seguiam a Jesus porque esperavam que ele fosse um líder político que fosse libertar Israel do domínio romano. Israel estava sob o domínio romano já há alguns anos antes de Cristo. Primeiro, Israel foi dominado pelos babilônios, depois foi dominado pelos medos e pelos persas, depois eles retornaram à sua pátria no tempo dos persas, no reinado de Ciro. Depois os gregos dominaram o mundo, inclusive Israel. Então, Israel ficou sob o domínio grego. Depois dos gregos, os romanos dominaram o mundo e Israel ficou sob o domínio romano. E havia em Israel a esperança de que Deus enviaria um libertador para salvá-los. Então eles imaginavam que Jesus seria o Messias prometido, mas do ponto de vista político. Então esses não eram discípulos de Jesus, no sentido pleno da palavra. Nós vimos em lições anteriores que discípulo é aquele que segue alguém, é um aprendiz, não é apenas um espectador. Discípulo é um seguidor, é alguém que aprende com o outro para imitar o seu mestre, para realizar uma tarefa. Então, discípulos, Jesus tinha bastante. Certa vez ele enviou 70 discípulos para saírem de dois em dois, evangelizando, curando os enfermos. Então, 70 discípulos. Nós vamos encontrar a missão dos 70 discípulos na Bíblia. Mas a Bíblia diz, lá em Lucas 6:13, que Jesus chamou a si os seus discípulos, e dentre os seus discípulos ele escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, que significa enviado. Então, dentre os discípulos de Jesus, ele escolheu um colégio, um grupo especial de 12, que chamou de apóstolos. E a estes ele deu poderes especiais para curar os enfermos, repreender os demônios e estabelecer a sua igreja na terra. Então esse é o colégio dos 12 apóstolos. É o que nós vamos falar agora no item 2, o colégio apostólico. Quando nós falamos de colégio apostólico, estamos nos referindo a um grupo de 12 discípulos que o Senhor Jesus convocou durante o seu ministério terreno para serem os seus auxiliares diretos em seu ministério e também estabelecerem a sua igreja após a sua partida para o céu. Quando Jesus ressuscitou, antes de subir ao céu, ele chamou os 12, os 11 na verdade, porque Judas se desviou, e deu-lhes orientação, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, Jesus convocou estes 12 apóstolos e os enviou ao mundo. E disse a eles, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Os apóstolos eram homens comuns, cheios de falhas. Por exemplo,
Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo. Era ele que guardava as ofertas que as pessoas davam a Jesus para o seu ministério. Muitas pessoas sustentavam Jesus com seus bens, inclusive mulheres ricas que criam em Jesus, davam-lhe ofertas para o sustento deles, porque ele e os seus discípulos viviam numa árdua tarefa de pregar o evangelho por toda parte. Então eles não tinham tempo de viver trabalhando. Jesus os chamou para ser pescadores de homens. Então Judas, ele era o responsável por guardar as ofertas, era o tesoureiro do grupo. Só que diz a Bíblia que ele era ladrão. Ele não se preocupava, ele reclamava porque não ajudavam os pobres, mas é porque ele estava preocupado com o dinheiro que iria entrar na bolsa para que ele desviasse uma parte. E esse Judas, ele traiu Jesus, ele vendeu o seu mestre por 30 moedas de pratas. Então ele se desviou. Depois ele cometeu suicídio. Também um outro discípulo, um outro apóstolo, que fazia parte do colégio dos 12, aliás, um dos principais, que além de fazer parte do colégio dos 12, ele fazia parte dos 3 mais próximos de Jesus. Era Pedro. Ele negou Jesus por 3 vezes durante a sua crucificação. Enquanto Jesus estava preso, foi preso no Getsêmani, ele foi seguindo de longe. Jesus já o havia avisado de que ele iria negá-lo. E ele disse: jamais, Senhor, jamais eu te negarei. Ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Mas Jesus disse: o galo não cantará esta noite antes que você me negue 3 vezes. E assim aconteceu. Quando alguém disse: você também estava com Jesus o Nazareno? Ele disse: eu não conheço tal homem. E mais à frente, alguém chegou para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno? Eu vi você com ele lá no horto. E ele disse: jamais, não conheço esse homem. Começou, e aí uma criada disse: até a tua fala te denuncia, você é um deles. E aí ele começou a praguejar. Quando ele negou, Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente, lembrando-se da palavra de Jesus. Isso demonstra, meus irmãos, que os apóstolos não eram seres divinos ou infalíveis, como muitas vezes nós imaginamos. Pessoas costumam pensar: mas Pedro, a Igreja Católica até chama de santos, São Pedro, São Paulo, mas eles não eram pessoas de outro mundo, eles eram seres humanos, falíveis como nós, mas eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus para uma missão especial. Após a ressurreição de Jesus, Jesus soprou sobre os discípulos, sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. E depois do Pentecostes, no dia do Pentecostes, não depois do Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos e foram revestidos de poder, com exceção de Judas Iscariotes, que havia, claro, se desviado e praticado suicídio. Mas após a ascensão de Jesus e antes de eles serem revestidos de poder, Pedro teve uma ideia de escolher um substituto para Judas. E aí eles fizeram um sorteio. Tinham lá 2 discípulos conceituados entre eles. Um era José, chamado Barsabás, ou seja, ele devia ser filho de Barsabás, porque esta expressão aramaica Bar quer dizer filho. Então, Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Então, Barsabás é filho de Sabás. Então, esse José, ele era chamado também de O Justo. E o outro era Matias. Então, eles fizeram um sorteio ali, e o escolhido nesse sorteio para compor o colégio apostólico no lugar de Judas Iscariotes foi Matias. Estudiosos da Bíblia entendem que Pedro se precipitou. Por quê? O Espírito Santo não mandou Pedro fazer essa substituição ao colégio apostólico. Eu também penso assim. Pois os apóstolos, eles foram escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus. Nenhum de nós foi mandado escolher, a nenhum de nós foi mandado escolher apóstolo. Ninguém na terra tem poder para escolher apóstolos. Os apóstolos, eles foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus.
Nós vamos ver agora no ponto 3 a singularidade dos 12 apóstolos. O colégio apostólico, que compõe, que é formado pelos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, eles tinham algumas particularidades, algumas características exclusivas. Vejam, eles foram convocados diretamente, pessoalmente por Jesus, conforme está lá em Mateus 10, versículo 1, e Lucas 6, versículo 13. Esses 12 apóstolos, eles foram chamados por Jesus. Pedro e André, seu irmão, eles estavam lançando as redes. Jesus chegou para eles e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Depois, Jesus encontrou Tiago e João, filhos de Zebedeu, também com o pai deles lá pescando, e disse: venham, sigam-me. Eles deixaram as redes e o seu pai e seguiram a Jesus. Outros, como Mateus, por exemplo, era um cobrador de impostos. Ele estava na coletoria cobrando impostos. Jesus chegou para ele e disse: segue a coletoria, e seguiu a Jesus. Então, cada um deles teve uma chamada específica para ser discípulo de Jesus. Mas para ser apóstolo, os 12 foram convocados diretamente por Jesus, inclusive Judas Iscariotes. Mas a Bíblia diz que o Judas era filho da perdição. Jesus chamou ele para que se cumprisse a profecia, aquilo que está escrito a respeito dele. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus sabia desde o princípio quem eram os que iriam segui-lo e quem era o que havia de trair. Lá em João 13, nós vemos Jesus falando: na verdade, um de vós há de me trair. Na última ceia também, Jesus se reuniu lá com os discípulos e disse: um de vocês vai me trair. Eles começaram a se entristecer e disseram: Senhor, porventura sou eu, porventura sou eu. E Pedro deu sinal para João, que era considerado o discípulo a quem Jesus amava, era muito próximo de Jesus, e disse: pergunta para ele quem é que vai te trair, quem é que vai traí-lo. E aí João encostou a sua cabeça no peito de Jesus e disse: Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus falou baixinho para ele assim: aquele a quem eu der o pão molhado, esse é o traidor. Então João observou e viu que Jesus deu o pão molhado a Judas. Entendeu que Judas seria o traidor. E diz a Bíblia que naquele momento Satanás entrou em Judas. Ele saiu e foi armar lá com os principais sacerdotes ele combinou uma forma de entregar Jesus a eles. Ele disse: aquele a quem eu beijar, esse é o Messias, esse é Jesus, então vocês prendem ele. Porque muitos dos principais sacerdotes não conheciam Jesus. Jesus estava num grupo de 12 apóstolos, mas em uma multidão de discípulos e seguidores, os judeus ali parecidos, então não era comum, não era fácil identificar Jesus no meio deles. Aí Judas diz: eu posso facilitar as coisas para vocês, vocês me pagam, e aquele que eu beijar, vocês já sabem quem é, aquele é o mestre. E aí eles deram 30 moedas de prata. Judas foi lá e disse: Rabi, mestre, eu te cumprimento, eu te saúdo, e beijou. Jesus disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E aí ele saiu lá na frente com remorso, não arrependido. Ele atirou, ele foi lá, devolveu o dinheiro. E aí as pessoas que lhe pagaram disseram: o que a gente tem a ver com isso? Isso é com você. E aí ele atirou as moedas lá no templo e foi se enforcar. E com aquelas moedas foi comprado uma sepultura para estrangeiros e deram-lhe o nome de Campo de Sangue. Então, esses apóstolos do Colégio dos 12 foram convocados diretamente por Jesus. A segunda característica deles é que eles andaram com Jesus pessoalmente durante todo o seu ministério terreno. Conforme Marcos capítulo 6, versículo 7, João 6, 66 a 71, Atos capítulo 1, versículos 21 a 23. Nesses versículos nós vamos ver que esses apóstolos andaram pessoalmente com Jesus. Quarto, eles receberam autoridade exclusiva de Jesus, conforme
João 20, 21 a 23. Então Jesus deu autoridade diretamente a eles, diferente da autoridade que o Espírito Santo concede à igreja. Jesus pessoalmente concedeu esta autoridade a eles. Eles também viram Jesus ressuscitado. Todos esses apóstolos aqui, com exceção do Judas, que praticou suicídio antes de Jesus ressuscitar, eles viram Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou e apareceu a estes 11 apóstolos lá na Galileia. Jesus marcou com eles um encontro lá na Galileia. Depois Jesus apareceu para eles numa casa onde eles estavam, trancadas as portas com medo dos judeus. E Jesus entrou, depois de ressuscitado, sem a necessidade de alguém abrir a porta, e disse: paz seja convosco. Nesse primeiro encontro, Tomé não estava. Tomé disse, quando lhe contaram que haviam visto a Jesus ressuscitado, ele disse: de maneira nenhuma eu acreditarei, a não ser que eu coloque o meu dedo no sinal dos seus cravos, na sua mão, e coloque a minha mão no seu lado, onde foi perfurado com a lança. Se eu não fizer isso, eu não acreditarei. E aí, uma semana depois, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e Tomé com eles. E aí Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Virou-se para Tomé e disse: Tomé, põe aqui o teu dedo, põe a tua mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé reconheceu que Jesus verdadeiramente havia ressuscitado e disse: Senhor meu e meu Deus. Então, Tomé era um dos apóstolos também, que após a ressurreição de Jesus, creu. E Jesus disse: Tomé, porque me viste, creste, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Então, estas são as 4 características do colégio apostólico. E nós entendemos, irmãos, que o colégio apostólico não teve sucessão. Por quê? Porque não há ninguém na terra, hoje em dia, em nossos dias, com estas características. Quando alguém se intitula apóstolo hoje, você deve perguntar: você foi convocado pessoalmente por Jesus? Jesus chamou você pessoalmente para ser apóstolo? Segundo, você andou com Jesus no seu ministério terreno? Terceiro, você recebeu autoridade diretamente de Jesus, pessoalmente? Você viu Jesus ressuscitado? Se a resposta para alguma dessas perguntas for não, então ele não faz parte do colégio apostólico. Muito bem. Vamos agora ao ponto de número 2 da nossa lição, falar sobre o apóstolo Paulo. Neste tópico nós vamos estudar um pouco sobre a história do apóstolo mais relevante do cristianismo. Embora Paulo não tenha feito parte do colégio apostólico que nós estudamos no item anterior, tópico anterior, nós falamos sobre o colégio apostólico. Foram aqueles convocados diretamente por Jesus, que andaram com Jesus durante seu ministério terreno, que receberam autoridade diretamente do Senhor e que viram Jesus ressuscitado. Paulo não andou com Jesus. Ele não fazia parte do colégio apostólico, mas Saulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus pessoalmente no caminho de Damasco. Então ele viu Jesus ressuscitado e foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Nós vamos ver nas suas epístolas, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Então foi Deus que chamou Paulo para ser apóstolo. Não foi ele que acordou num belo dia, animado, e disse: irmãos, a partir de agora eu sou apóstolo. Não é verdade, não foi isso. Paulo não era um presbítero, um bispo que depois se intitulou apóstolo. Paulo não fundou uma igreja e disse: a partir de hoje eu sou líder mundial desta igreja e, portanto, sou apóstolo. Não. Jesus chamou Paulo para ser apóstolo. Vamos ver algumas coisas sobre o apóstolo Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias pelo mundo e escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Saulo e sua conversão. Quem era Saulo? Nós vamos entender também a controvérsia de Saulo e Paulo.
Qual era o nome verdadeiro de Paulo? Saulo ou Paulo? Por quê? O nome de Paulo foi transformado de Saulo para Paulo? Vamos ver tudo isso nesse tópico. Vamos passar para os irmãos algumas informações que a Bíblia nos relata sobre o apóstolo Paulo. Saulo, ele era um judeu da diáspora. O que quer dizer isso? São os judeus que fugiram de Jerusalém, que foram expulsos de Jerusalém. Então, durante o império lá dos gregos, muitos judeus fugiram pelo mundo, saíram de Jerusalém e se espalharam. Então, esses judeus são chamados de judeus da diáspora. Então, Paulo nasceu, ele era da tribo de Benjamim, Filipenses 3:5, por isso o seu nome Saulo, que é uma variação do nome Saul, que era o primeiro rei de Israel e também era da tribo de Benjamim. Então, em homenagem a Saul, seus pais lhe deram o nome de Shaul, ou Saul, que quer dizer, que é o nome do primeiro rei de Israel. Então, Saulo é o nome de nascimento de Paulo, vamos assim dizer, o nome hebraico. O seu nome, ele é uma variação do nome também de Saul, que era também da tribo de Benjamim. E diferente do que muitos imaginam, o nome de Saulo não foi mudado para Paulo. Não, Saulo era o seu nome hebraico e Paulo era o seu nome romano. Saulo, ele era judeu, porque era filho de judeus, nascido em Tarso da Cilícia, mas ele era cidadão romano. Seus pais provavelmente eram pessoas ricas e ele tinha de nascimento direito ao título de cidadão romano, que lhe conferiam alguns benefícios, entre eles o de não ser crucificado. Os romanos aplicavam a pena capital aos estrangeiros, a pena de crucificação, mas a crucificação era proibida aos cidadãos romanos. O cidadão romano também não poderia ser açoitado em público sem antes ser condenado. Paulo também tinha esse direito e ele reivindicou esse direito quando tentaram açoitá-lo antes de ser julgado. Ele disse: é lícito, é correto açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Quando ele disse isso, os algozes abaixaram a bola, pararam e não lhe açoitaram, porque o cidadão romano tinha alguns privilégios. Então, o nome dele não foi mudado de Saulo para Paulo. Era Saulo em hebraico e Paulo em latim. Era o nome dele no Império Romano. Saulo nasceu no judaísmo. Seus pais eram judeus e ele nasceu na religião judaica. E ele quando cresceu, foi enviado para Jerusalém para estudar a lei mosaica com um dos fariseus, um rabino fariseu dos mais respeitados de Jerusalém, que era Gamaliel. Paulo estudou a lei de Moisés, se aprofundou na lei e na cultura hebraica, tornando-se um rabino fariseu também. Então, Saulo era uma pessoa profundamente conhecedora da lei mosaica. Então, Saulo, ele tinha lá as suas habilidades também na lei mosaica. Ele mesmo diz isso. Quando a gente lê Atos capítulo 22, versículo 3, quando a gente lê Atos 8, 1 a 3, e Filipenses 3, 5, nós vemos essas informações, que ele era judeu, que ele era fariseu, ele era um doutor da lei. A sua conversão ao cristianismo, antes de se converter, ele era perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 8 que ele arrastava homens e mulheres cristãos pelas ruas e os encerrava na prisão sem piedade. Então, uma vez eu vi uma irmã, uma pregadora, dizendo que Saulo era um bandido. Eu falei: que é isso, minha gente? Que bandido? Saulo, ele era um zeloso da lei. Ele fazia aquilo com a autorização da justiça, pensando que estivesse fazendo um serviço a Deus. Porque a lei de Moisés mandava exatamente isso. As pessoas que blasfemassem de Deus deveriam ser mortas, deveriam ser apedrejadas. Então Saulo, ele estava cumprindo o
que a lei determinava, não tinha nada de bandido. Então as pessoas, por não entenderem a Bíblia, às vezes fazem afirmações absurdas. Outro falou para mim que Paulo era romano. Mas Paulo não nasceu em Roma, ele não era romano? Eu falei, não, meu irmão. Paulo era romano no sentido de que ele detinha o título de cidadão romano, que era uma honraria naquela época, mas ele era judeu e ele era natural de Tarso da Cilícia. Basta a gente ler as escrituras, temos essas informações lá. Quando Saulo se converteu? A sua conversão aconteceu em uma dessas viagens que ele ia de Jerusalém para Damasco em busca de prender cristãos. Pegou lá autorização com o sumo sacerdote para que todos aqueles que ele encontrasse em Damasco, que fossem, como eles chamavam, da seita dos nazarenos, que ele os levasse presos a Jerusalém. Então ele tinha autorização do sumo sacerdote para prender todos os que ele encontrasse. Porém, quando ele chegou, ele estava no caminho de Damasco, de repente um forte resplendor de luz o cercou e ele caiu por terra. Ele caiu por terra cego, não conseguia ver nada por causa daquela luz tão forte que o cercou. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, atônito, sem ver nada, disse: Quem és, Senhor? E a voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa expressão quer dizer o seguinte: você está preso e é duro para você dar coice contra essa prisão. Esses aguilhões era algo que se colocava nos bois para que eles não dessem coices no carro de bois. Então, se eles dessem coices, eles se machucariam. Então, era uma expressão que Jesus usou para dizer a Saulo o seguinte: você foi pego e não tem como você sair. E ele disse: o que queres que eu faça? E o Senhor Jesus disse: vá à cidade de Damasco e lá te será dito o que você deve fazer. No mesmo instante em que Jesus enviou Saulo a Damasco, por outro lado, o Senhor apareceu a um discípulo que havia em Damasco, chamado Ananias, e disse: Ananias, uma visão. E Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse assim: vá à rua chamada Direita, pergunte na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias tomou um susto e disse: o que, Senhor? Quanta coisa eu já ouvi falar a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e o Senhor quer que eu vá lá falar com ele, é isso mesmo? Ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho diante dos reis e dos filhos de Israel. Veja como Deus trabalha, irmãos. Primeiro, Deus falou diretamente com o pecador, com alguém que estava cego pela sua religião e que seria praticamente impossível um cristão se aproximar dele para evangelizá-lo, de tão temeroso que era. Aí o Senhor foi pessoalmente, falou com ele e aí sim mandou um cristão ir lá falar. E disse: vá, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho diante dos reis e dos filhos de Israel. Então, Ananias foi, chegando lá, disse: Saulo, irmão Saulo. Saulo já estava lá orando. 3 dias de jejum, não comeu nem bebeu, diz a Bíblia. O Ananias chegou, estendeu a mão e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou a ti para que tu recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Naquele mesmo instante, as escamas caíram dos olhos de Saulo, caíram dos olhos dele como se fossem escamas, e ele tornou a ver. E levantando-se, comeu, bebeu, foi confortado e logo em seguida foi batizado. A partir daí, nós vamos ver agora no item 2, Paulo foi preparado para servir. Primeiro Deus quebrantou. Primeiro o Senhor Jesus o encontrou, desmontou toda a sua valentia, encaminhou alguém
para orar por ele, e aí ele se tornou um discípulo. Logo após a sua conversão, Saulo começou a pregar pelas ruas de Damasco. Porém, ele era conhecido ali como perseguidor dos cristãos. E de repente ele estava pregando o evangelho, falando que Jesus é o Cristo, debatendo publicamente com judeus. E como ele era profundamente conhecedor das Escrituras, certamente respeitado nos debates, mas ele convencia pelas Escrituras de que Jesus é o Cristo dos judeus. E aí veio a perseguição. Ele passou a ser perseguido pelos judeus e decidiram matá-lo. Mas os discípulos o colocaram num cesto e desceram pelo muro de Damasco para que ele escapasse com vida, e o conduziram a Jerusalém. Mas quando ele chegou em Jerusalém, todos os discípulos fugiam dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Imagine alguém, vamos pegar hoje em dia alguém do Estado Islâmico, que mata cristãos. De repente chega um desse aí em nossas igrejas e diz: agora eu sou discípulo. Quem vai acreditar nisso? E aí todos fugiam deles. E ele ficou ali alguns dias em Jerusalém, pregando ousadamente a palavra de Deus. Mas antes dele começar a pregar, foi preciso um discípulo chamado Barnabé o acolher. Barnabé chamou os discípulos e disse: não, pessoal, ele realmente se converteu. Eu já sei da história, ele se converteu em Damasco, ele encontrou o Senhor Jesus no caminho, contou toda a história, e aí os discípulos entenderam o que aconteceu e o acolheram. E aí ele começou a pregar em Jerusalém. A Bíblia diz que ele se esforçava mais e mais, e pregava ousadamente. Logo veio também a perseguição, e ele retornou para Tarso, sua terra natal. Chegando em Tarso, ele começou a pregar a palavra de Deus ali, chegou ali junto com a igreja. E aí o evangelho chegou a uma cidade chamada Antioquia. E muitas pessoas se converteram. Os discípulos que fugiram da perseguição, lá em Atos capítulo 5, depois do capítulo 7, após a morte de Estevão, diz a Bíblia que os discípulos foram dispersos. Mas onde eles chegavam, eles iam pregando a palavra de Deus e fundando igrejas. E aí o evangelho, através desses discípulos que fugiram de Jerusalém, chegou a Antioquia. E aí muita gente se converteu, e Barnabé, vendo aquilo, e sabendo que Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras, do Velho Testamento, que era o que eles tinham naquela época, foi então para Tarso buscar Saulo para ajudar no discipulado dos novos convertidos, tornando-se um dos mestres daquela igreja. Atos 11, 25. Saulo se tornou um dos mestres. Quando a gente lê Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, diz a Bíblia que em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e entre eles estava, claro, Saulo. E eles estavam lá certa vez numa reunião de oração, e o Espírito Santo ordenou que a igreja separasse Barnabé e Saulo para a obra missionária. A partir de então, a partir do capítulo 13 de Atos, após esta chamada do Espírito Santo para a obra missionária, o livro de Atos passa a dar todo o protagonismo às 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, em seus companheiros Barnabé, Silas e Timóteo. Esses percorreram o mundo evangelizando. Na primeira viagem, eles foram fundando igreja. Foram Barnabé, Paulo e João Marcos, que era primo de Barnabé. Mas no meio da viagem, o João Marcos quis voltar para Jerusalém. E aí voltou. Lá na frente, na segunda viagem, Barnabé disse: nós vamos levar João Marcos também. Não. Paulo disse: não. O João Marcos, que naquela viagem ele nos abandonou no meio da missão e voltou, esse não. E houve ali uma discussão entre eles, e Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo foi para o outro com Silas. Mas era um trabalhar de Deus para formar ali 2 equipes missionárias. Eles não brigaram, eles apenas divergiram. Um disse: eu quero levar Marcos, e o outro: não, eu não quero. Então eles divergiram e seguiram em frente com 2 equipes missionárias.
missionários. Lá no final da vida, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: traze contigo Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Então, entendemos ali que aquela questão estava superada. Então, Saulo, irmãos, ele se tornou o grande missionário dos gentios, Paulo, fundando inúmeras igrejas em toda a Ásia Menor, Grécia, Macedônia e provavelmente Espanha. Por que provavelmente? Na Epístola aos Romanos, nós vemos ele falando que ele tinha o desejo de ir até a Espanha. Também tinha o desejo de ir até Roma, pregar a palavra de Deus. Porém, não temos a confirmação de que ele realmente esteve na Espanha. Mas é possível que sim. Em Roma ele esteve. Ele foi preso em Jerusalém, conforme nós vimos no final do livro de Atos, quando as filhas de Filipe profetizaram para Paulo, no meio de uma reunião de oração. Elas pegaram um cinto e se amarraram e disseram: mas quem é esse? Assim vamos fazer com o dono desse cinto. E aí Paulo disse: eu estou disposto não somente a ser amarrado, mas a morrer pelo nome do Senhor em Jerusalém. E ele: não vá para Jerusalém, Paulo. A igreja, suplicando a ele que não fosse, ele falou: eu vou. Eu estou disposto até a morrer em Jerusalém por causa do nome do Senhor. E foi. E quando ele chegou lá, os judeus jogaram terra para o ar e prenderam, queriam matá-lo imediatamente. Foi preciso ele ser levado para a fortaleza, para um lugar de segurança, senão seria morto imediatamente. O ódio dos judeus era muito grande. Um grupo de judeus fez uma promessa, vamos assim dizer, um voto, de dizer: não, nós não comeremos nada, vamos fazer uma greve de fome enquanto não matarmos Paulo. E aí ele, sendo cidadão romano, como eu disse para os irmãos, ele apelou para ser ouvido por César, pelo imperador. Foi levado a Roma. Chegando em Roma, ele foi... a sua pena foi uma prisão domiciliar. Ele não poderia viajar pelo mundo, mas poderia atender pessoas na sua própria casa. Então ele alugou uma casa em Roma e durante 2 anos nessa prisão domiciliar, ele recebeu inúmeras pessoas das igrejas iam visitá-lo, ele dava orientações, ele evangelizava, e de lá também, desta prisão, ele enviou as chamadas cartas da prisão para as igrejas. Nós vemos lá as cartas da prisão, que ele enviava para orientar os pastores, e também as cartas de Efésios e Filipenses, que são chamadas de cartas da prisão. Por isso ele diz: rogo eu, o preso do Senhor. E depois, na segunda vez, da segunda prisão, em algum tempo ele foi preso novamente e foi condenado à morte, decapitado fora da cidade de Jerusalém, de Roma, perdão, por ordem do imperador Nero, que foi um dos mais cruéis perseguidores do cristianismo. No item 3, diz aí: o menor dos apóstolos. Paulo não esteve com Jesus em seu ministério terreno, isso é verdade. Mas ele viu Jesus ressuscitado e recebeu o evangelho diretamente do Senhor, conforme nós vemos em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 24. E ainda, 1 aos Coríntios 11, 23, que é o texto lá que nós lemos na Santa Ceia, quando ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Então, o evangelho que Paulo pregava, ele recebeu diretamente do Senhor, seja através de inspiração para escrever as suas epístolas, a inspiração do Espírito Santo. Nós sabemos que é o sopro do Espírito Santo para que a pessoa escreva. Então, o Espírito Santo sopra na pessoa e o leva a escrever com as suas próprias palavras, com o seu vocabulário, mas as palavras também são inspiradas pelo Espírito Santo. Por isso que nós cremos na inspiração verbal plenária das Escrituras. Verbal quer dizer que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Plenária, nós entendemos que todo o contexto das Escrituras foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, Paulo recebeu o Evangelho tanto por inspiração como por revelação divina. Nós vemos lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 4, Paulo falando de si mesmo, ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, recebeu, foi arrebatado ao terceiro céu.
e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Então Paulo ele teve visões de Deus, visões profundas, tremendas, sobre aquilo que ele deveria ensinar à igreja. O evangelho ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Eu vejo hoje algumas pessoas arrogantes na sua maneira de ser, querendo, se achando, e dizem assim, eu não concordo com Paulo. E eu vi outro dia, na sua arrogância, dizendo assim, mas que diferença, em que eu sou menor do que Paulo? No que eu sou menor do que Paulo? Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia desta vida. Vontade de perguntar assim, quantas vezes tu foste açoitado, criatura? Paulo foi açoitado 5 vezes pelos judeus, 5 quarentenas menos 1. Sabe o que isso quer dizer? 5 vezes ele tomou 39 chicotadas. Segunda pergunta que dá vontade de fazer para um ser assim. Tu viste Jesus ressuscitado? Tu falastes diretamente com o Senhor ressuscitado? Tu foste arrebatado ao terceiro céu? Tu viste coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar? Foste preso alguma vez por causa do Evangelho? Paulo estava preso e o Senhor Jesus apareceu a ele e disse, Paulo, fala e não te cales. Eu não ousaria, irmãos, me comparar com Paulo. Mas ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, ele era um homem extremamente preparado. Para aqueles que se sentem iguais ou superior a Paulo, eu vou citar aqui algumas coisas, algumas características de Paulo, que eu imagino que estes de hoje não têm. Primeiro, Paulo falava fluentemente. Isso aqui são coisas segundo a carne que eu vou falar agora. 4 idiomas. Ele falava o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Paulo falava por todo o Império Grego, ele falava com filósofos gregos da mais alta patente. Paulo pregou no Areópago de Atenas para os filósofos gregos. Paulo também falava o hebraico. Em Atos 22, você vai ver lá que ele fez a sua defesa em hebraico. Quando ele falou, e a plateia de judeus percebeu que ele falava em hebraico, fez maior silêncio ainda por reverência. Então ele era um judeu de nascença que falava hebraico. Por residir no Império Grego, na época, numa área dominada pelos gregos antes, ele falava também o grego. As suas cartas, inclusive, foram escritas em grego. Mas por ser um cidadão romano, ele dominava o latim. E por ser judeu, ele dominava também o aramaico, porque os judeus conheciam o aramaico. O idioma falado nos dias de Jesus era o aramaico. Então ele falava 4 idiomas, era poliglota. Paulo era mestre da lei, conhecia profundamente o Antigo Testamento e a cultura judaica, a ponto de deixar impressionado o mais culto dos rabinos. Estudou com Gamaliel, isso facilitava a evangelização de judeus. Paulo conhecia profundamente, como eu disse, a cultura grega, a filosofia grega, e era cidadão romano. Isso facilitava o seu trânsito em todo o Império Romano e entre os intelectuais gregos para pregar o Evangelho. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. Paulo recebeu do próprio Jesus os ensinos que ele devia trazer à igreja e foi chamado por Jesus para ser apóstolo. O colégio apostólico reconhecia o ministério de Paulo, embora soubesse que ele não fazia parte do colégio apostólico, mas reconhecia. Por exemplo, Gálatas 6, 2, 6 a 10, 2 Pedro 3, 14 a 16, lá mostra que os apóstolos reconheciam o apostolado de Paulo. Paulo chegou a Jerusalém e ele disse que os apóstolos lhe deram as destras, ou seja, é como nos dias de hoje colocaram no púlpito. Então reconheciam o apostolado dele. Entretanto, com toda esta bagagem, com todo este aparato cultural e teológico, Paulo se considerava o menor dos apóstolos por ter sido um perseguidor da igreja. 1 Coríntios 15, 8, 9, ele diz assim, ele se considerava um abortivo e dizia, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu fui um perseguidor da igreja.
Que isso sirva de exemplo àqueles que se acham hoje em dia, porque tem um cargo na igreja, porque mandam na igreja. Ah, sou eu, aqui quem manda sou eu. Que é isso, gente? Eu compartilhei uma frase ontem, aqui no Facebook, que diz o seguinte: a liderança no reino, o líder no reino de Deus, ele é considerado, ele é bem avaliado, vamos assim dizer, quando ele serve, não porque manda. Ou seja, o líder capacitado no reino de Deus não é o que manda, é o que serve. Jesus disse: o maior entre vós será o que vos serve. Então, quando você vir alguém dizendo assim, sou eu que mando, falta aprender com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Quem anda com Jesus, irmãos, faz como João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Deus me guarde de eu começar a me enaltecer perante a sua igreja. Perante a igreja do Senhor, eu sou e serei sempre servo. Eu não fui chamado para me auto-exaltar. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, ensinar a sua palavra, segundo a graça que me foi dada para a glória dele. É o Senhor Jesus que tem que aparecer, não eu. Não é o meu nome que tem que aparecer, é o nome de Jesus. Paulo sempre dizia: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Primeiro servo, depois apóstolo. Então, no reino de Deus, o maior é o que serve. Terceiro e último tópico da nossa lição, para nós concluirmos, que as horas já se aproximam do término da nossa aula, a apostolicidade atual, Efésios 4:11. Nesse último tópico, nós vamos falar sobre o ministério de apóstolos nos dias atuais. Há apóstolos ainda hoje em dia? Há diferentes pensamentos sobre essa questão. De um lado, há os cessacionistas, que dizem que não existem mais apóstolos hoje. Há, por outro lado, os neopentecostais, que dizem que existem sim, que são apóstolos. Porém, eles se consideram apóstolos não no sentido de serem enviados por Jesus, ou de sair plantando igrejas por aí, mas eles se acham apóstolos para serem considerados superiores aos pastores. Eles consideram que apóstolo seja um cargo superior a pastor. Então, como eles acham que pastor para eles é pouco, eles se autodenominam apóstolos. Mas nenhum deles viu Jesus, nenhum deles andou com Jesus aqui nessa terra. E há também o pensamento da Igreja Católica Romana, que fala da chamada sucessão apostólica. O que é isso? A sucessão apostólica nada mais é do que uma tentativa de justificar o poder papal. Então, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, e por Pedro ser o primeiro papa, os seus sucessores hoje são a sucessão apostólica. Então, na opinião deles, quem está fora dessa sucessão apostólica, logo não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. É uma heresia sem precedentes. Nós vamos ver por quê. Ainda há apóstolos? Bem, do ponto de vista do colégio apostólico, não existem mais apóstolos como os 12. Por que não há? Porque os 12 discípulos foram escolhidos diretamente por Jesus. E Jesus escolheu, primeiro, 12 pessoas. Então, ele não escolheu 13 nem escolheu 11, foram 12. Segundo, ele escolheu 12 homens. Isso mostra que não há apóstolas, também não há pastoras. Na Bíblia não existe isso. Isso é criação humana. Jesus chamou 12 apóstolos, só 12. Não tem... Também, os apóstolos, eles foram enviados por Jesus para uma missão específica, que era estabelecer a doutrina da igreja, lançar as bases. Paulo diz: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo. Então, os apóstolos, nesse sentido, já está completo. Também, as características singulares deles, que nós vimos no primeiro tópico, como serem chamados diretamente por Jesus, andar com Jesus, ver o Cristo ressurreto e ter a autoridade recebida diretamente dele, nesse sentido nós não temos mais apóstolos. Por quê? Porque não existem mais obreiros com estas características. Ou existem? Será que existem obreiros em nosso meio que viram Jesus ressuscitado? Que andaram com ele há 2000 anos atrás? Tem algum obreiro aí de 2000? Tem um aí que diz que é Cristo.
Tem um aí que usa um cabelo lá e diz que é a reencarnação de Cristo. Mas isso aí é o cumprimento de Mateus 24. Jesus disse: muitos virão dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aí é outra coisa. Mas nós não temos mais apóstolos com essas características. Mas por que também nós não temos mais sucessão do colégio dos 12? Por quê? Jesus, ele disse aos seus apóstolos que eles se assentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, se houvesse sucessão, não seriam 12 tronos, seriam milhares. Quantos apóstolos já teríamos de lá para cá? Então, vai faltar trono para esse pessoal que se acha apóstolo hoje em dia. Também, isso está lá em Mateus 19, 28, para quem quiser depois acessar. Em Apocalipse, João viu a cidade santa. Apocalipse capítulo 21. Ele diz assim: eu vi a cidade santa que descia do céu, adereçada, enfeitada como uma noiva para o seu esposo. E na descrição da cidade, ele disse que viu os 12 fundamentos da cidade, e em cada um deles tinha registrado o nome dos apóstolos do Cordeiro. Só tem 12 nomes. Aí você deve se perguntar: quem é o 12º apóstolo, visto que Judas se desviou? É Matias ou Paulo? Isso é Jesus que sabe, a Bíblia não relata. Mas a Bíblia relata que são apenas 12 apóstolos. Porém, a Bíblia mostra também apóstolos fora dos 12. Não fazem parte do colégio apostólico, não tinham aquelas características, mas foram considerados apóstolos. Quem são eles? Vamos ver Paulo e Barnabé, vamos ver também Andrônico e Júnia, Romanos 16, 7, que eles eram parentes do apóstolo Paulo. Aqui vale eu coloquei no comentário aí, abri um parênteses aqui para explicar. Júnia, irmãos, era um nome masculino, não era uma mulher. Tem gente dizendo aí que Júnia era apóstola. Não, isso não tem fundamento bíblico nem histórico. Pesquisem sobre o nome Júnia que vocês vão ver que era um homem, é parente do apóstolo Paulo. Na Bíblia não existe apóstolas, repito. Jesus chamou 12 apóstolos, depois tinha os apóstolos, todos eram homens. Não existe apóstola. Então não existe também bispa, não existe presbítera, na Bíblia não. Jesus tinha muitos discípulos, muitos deles eram mulheres. Tinha muitas mulheres que seguiam a Jesus, que eram suas discípulas, servas fiéis do Senhor. Mas nenhuma delas foi chamada para ser apóstola. Jesus não chamou nenhuma, chamou homens. Quando nós vemos também as orientações para os obreiros do Senhor no Novo Testamento, são homens. Os presbíteros, os anciãos, os diáconos. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra pastora, você não vai encontrar bispa, presbítera, não existe isso. Não tem base bíblica. Eu até comentei hoje que as esposas de pastores não são pastoras, e teve um irmão que me questionou: mas qual o problema? O problema é que distorce a Bíblia, irmãos. Fica a impressão de que por respeito. Eu posso respeitar alguém perfeitamente sem distorcer a Bíblia. Eu tenho profundo respeito pelas esposas dos meus pastores, sempre tive. Mas eu chamo irmã. A irmã Wanda Freire da Costa, esposa do pastor Zé Wellington, de saudosa memória, ela liderou o círculo de oração no Belém durante anos. O pastor José Wellington e os pastores setoriais nunca a chamaram de pastora. Era sempre irmã Wanda. No Mensageiro da Paz aparecia a irmã Wanda, líder do círculo de oração do Belenzinho. Mas qual o problema? O irmão perguntou. O problema é que há uma confusão. As pessoas começam a achar que a esposa do pastor ela é auxiliar dele no ministério. Não é. Biblicamente não é. Se o pastor sai da igreja, quem assume é o seu pastor auxiliar, não a esposa dele. O ministério é formado pelos pastores, foram chamados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu pastores à igreja, não deu igreja a pastores, ele deu os pastores à igreja para aperfeiçoamento dos santos. Você lembra Efésios 4, 12, vai estar escrito isso lá. O ministério apostólico atual. Pois bem, o ministério apostólico nos moldes do colégio apostólico não existe mais.
Mas também não há na Bíblia nenhuma sucessão apostólica depois de Matias. Nós não vemos isso na Bíblia. Depois do martírio deles também, todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Uns foram crucificados, outros foram decapitados, outros foram jogados para as feras comer. Se você ler o livro da história da igreja, você vai ver que a forma que cada um deles morreu. Só João que não foi. João foi exilado na ilha de Patmos e ficou lá até a morte. Ele viu o Apocalipse lá, as visões lá na ilha de Patmos. Mas não houve sucessão. Ninguém foi nomeado apóstolo, por exemplo, no lugar de João, no lugar de Barnabé, no lugar de Tomé, que eram os apóstolos. Não. Então não existe base bíblica para a sucessão apostólica como que é a Igreja Católica. A Igreja Católica afirma que Pedro foi papa durante 25 anos em Roma. Porém, irmãos, Pedro nunca esteve em Roma antes da sua morte. Pedro foi líder da igreja em Jerusalém. Depois essa liderança passou para Tiago. Paulo escreveu a epístola à igreja de Roma. Ele sequer menciona Pedro. Imagina se Pedro fosse o papa, o bispo de Roma. Como é que eu vou enviar uma carta a uma igreja e não menciono o pastor? Outra coisa, Pedro era casado. Os papas hoje não podem casar. Faz sentido essa ideia de que Pedro era papa ou bispo. Também há as igrejas supostamente evangélicas que criaram o ministério apostólico com o objetivo de elevar os seus líderes a um patamar superior aos pastores. Colocam-nos como se fossem mediadores entre Deus e a igreja de cobertura espiritual. Isso também não tem fundamento bíblico, irmãos. O único mediador entre Deus e a igreja é Cristo. Eu não sou mediador entre Deus e a igreja. O meu pastor também, ele não é mediador entre Deus e a igreja. Ele é um auxiliar da igreja. Ele é um cooperador, como disse Paulo, somos cooperadores. Ele é edificador da lavoura de Deus. Nós somos o edifício de Deus e os pastores são construtores, sim. São colaboradores da igreja de Deus. Nós somos lavoura de Deus, os pastores são servidores, são trabalhadores da seara do Senhor e receberão recompensa por isso. Foram escolhidos por Deus, sim, devem ser respeitados, sim, devem ser obedecidos dentro dos padrões bíblicos, é claro, sim, mas não são mediadores entre Deus e os homens. Esse papel quem exerce é Cristo. Então, o ministério apostólico da atualidade, no sentido do colégio apostólico, não existe. Mas existe o ministério apostólico no sentido que se aplica aos missionários, aqueles irmãos obreiros que são enviados pela igreja para plantar igrejas em locais onde o evangelho ainda não existe. E eles vão lá plantar a igreja. Eles vão lá colocar as bases, o fundamento da igreja. Então, esses são considerados apóstolos. São os desbravadores dos campos missionários. Muito bem, meus irmãos, vamos chegando à conclusão da nossa lição, agradecendo a todos os irmãos que nos acompanharam. E eu peço que os irmãos compartilhem esta live com outras pessoas, compartilhem o link, convide as pessoas a curtir a nossa página. O objetivo desta página aqui é única e exclusivamente pregar a palavra do Senhor. Na minha página pessoal, no meu perfil do Facebook, eu falo de outros assuntos também, eu tenho amizades, mas aqui nessa página, Presbítero Eliano, é somente a palavra de Deus. Então, se você deseja aprender a palavra de Deus, curta essa página, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos estar postando aqui textos bíblicos, nós vamos estar falando da escola dominical. Eu sou um trabalhador da escola dominical há muitos anos. Desde a minha infância eu sempre fui aluno da escola dominical e por graça de Deus, há 20 anos eu sirvo a Deus como professor da escola dominical. É um trabalho que eu gosto de fazer e fui chamado para isso, fui chamado para fazer. Então as pessoas não vão me impedir de ensinar a palavra de Deus conforme Deus me permitir. Na escola bíblica dominical eu aprendo e também ensino. Para ensinar para os irmãos eu preciso aprender primeiro. Então antes de vir aqui
eu preciso me sentar, ler a lição, ler o livro de apoio ao trimestre do pastor Elinaldo Renovato de Lima, buscar palavras-chave, consultar a enciclopédia bíblica, consultar sites, ver aula de outros professores do portal da Escola Dominical, inclusive o evangelista Caramuru, Afonso Francisco, lá do Belenzinho, que eu recomendo aos irmãos que puderem, que assistam a aula dele, é uma bênção, para trazer informações para os irmãos. Claro, não sou infalível, é possível que eu fale alguma coisa aqui, que os irmãos podem me corrigir nos comentários, tranquilo isso, amém? Deus abençoe, continuem orando por mim. Sexta-feira que vem, se Deus permitir, nesse mesmo horário estaremos aqui falando da lição de número 7. E os irmãos aqui de São Carlos, nós estaremos reunidos em nossa igreja às 9 da manhã para a aula presencial da nossa escola bíblica dominical, amém? Deus abençoe, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor por esta aula nesse momento, por tudo quanto nós aprendemos. Agradeço pelo privilégio, Senhor, de cooperar na Tua obra, de estar falando da Tua palavra para a Tua igreja. É a Tua palavra que edifica, é a Tua palavra que nos faz sábios para a salvação que há em Cristo Jesus. Abençoe todos os que me assistiram, os que vão assistir depois, Senhor, que sejam edificados por esta palavra. Eu louvo a Deus por tudo, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. E um bom fim de semana a todos. Deus abençoe.